Ah, eu sou um cão morto, não tenho valor nenhum. Tem sim. Cristo morreu por você. Cristo deu a sua vida na cruz para você ser livre. A liberdade com que Cristo nos libertou, ela é poderosa demais. Porque a primeira libertação que Ele faz é de nós mesmos. Ele liberta de mim, porque eu sou ruim, eu sou um problema para mim mesmo. Sou eu que causo os problemas na minha vida. Eu não preciso nem do diabo para me maltratar, eu mesmo me maltrato. Eu não preciso de um inimigo, porque eu já sou um. Eu sou o problema. Mas quando Cristo entra, Ele diz: você não é mais seu, agora você é meu. Não deixe ruído de você. Você é ruim? Sim, mas pode deixar, eu sei lidar com gente ruim. Eu sei lidar com gente problemática. Eu sei lidar com viciado. Eu sei lidar com adúltero. Eu sei lidar com todo mundo. Pode deixar que eu sei. Eu vou lidar com você, eu vou cuidar de você. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso, não. O meu maior prêmio é estar Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Da tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida no lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Esse que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Erga suas mãos aos céus, declare isso, descruze seus braços, erga aos céus. Você está neste lugar para adorar o Senhor, não está aqui para assistir ninguém cantando, ninguém falando. Você está aqui para declarar que a sua alma busca e clama ao Senhor. A tua presença aqui conta. Minha vida foi transformada, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Tô no vazio que abre em mim. Hoje é sua morada. A minha alma, ela clama, anseia por ti. Queremos mais de ti, Senhor. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor ao nosso Deus. Podeis assentar. Desde já agradeço a todos os amados irmãos que estão aqui presentes, que puderam estar aqui no culto de adoração ao Senhor. Sejam bem-vindos os que nos visitam, sejam bem-vindos todo o povo de Deus, porque nós adoramos o Senhor neste lugar. Por isso, todos os filhos de Deus se achegam, se assentam ao redor da mesa do Pai. Então, com alegria, nós compartilhamos o louvor, a adoração e a palavra. E daqui um pouquinho vamos compartilhar a ceia do Senhor, como Ele nos ensinou. Fazer isto em memória de mim todas as vezes que comerdes e beberdes este pão, tomar esse cálice, fazer isso em memória.
lembrando de que nada somos sem Ele, que nada podemos fazer sem Ele. Tudo é por Ele, e para a glória dEle. Amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os amados no capítulo 9 de 2 Samuel, o versículo 6 ao versículo 9. Poderíamos até ler o texto todo, mas vamos ler apenas esses 3 versículos, que eu acredito que todos saberão do que se trata o texto e o contexto. Versículo 6 ao versículo 9. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo ousarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Inclina a sua cabeça. Obrigado, meu Deus. Foi assim que o Senhor nos viu, foi assim que o Senhor nos chamou. Nós sabemos que nada tínhamos para oferecer, mas o Senhor nos amou, e por causa da aliança estamos aqui, Senhor. Recebemos a adoção de filhos e filhas de Deus. Tua graça nos alcançou de tal maneira que fomos libertos de nós mesmos, porque o grande problema, Senhor, é a nossa existência contaminada pelo pecado. E quando o Senhor nos alcançou e nos libertou de nós mesmos, nós alcançamos a vida, nós alcançamos a paz que é Cristo. Conhecendo a verdade nos liberta a cada momento, a cada instante. Nós vemos a tua glória, nós vemos o manifestar do teu poder e do teu amor. Isso gera esperança em nossos corações, e sabemos que tudo que somos e tudo que nos tornamos é para a tua glória, é para o teu louvor, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós estaremos participando da segunda Santa Ceia do ano. O ano começou ontem, já está correndo, e nós vamos indo. E é preciso que a gente não se esqueça que a nossa estadia nesse planeta é temporária, que nós passamos por um período rápido. Nossa vida passa, e teremos que encontrar com Ele, com o Rei das Nações, com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ai daquele que não entendeu, ai daquele que não recebeu o amor que Ele ofereceu na cruz. Ai daquele que virou as costas para o bem maior, para a riqueza maior, para o tesouro maior, que dinheiro algum nesse planeta pode pagar o preço, ou pode dar o resgate de apenas uma alma. E Ele fez isso por nós. Então, com entendimento, nós vamos participar dessa Santa Ceia, sabendo que não foi nós, mas Ele que nos buscou do lugar aonde a gente estava. Amém? O Espírito Santo quer ativar em nós, querido, o espírito de gratidão. Falando hoje na segunda Santa Ceia do ano, o espírito de gratidão. Como que a gente
se esquece rápido de onde nós viemos. Como nós temos memória curta para se lembrar de que nada éramos, de que não somos nada, mas que Ele fez isso por nós. Então, amados, gratidão é a palavra-chave para nós hoje. Ser grato a Deus por tudo que temos vivido na sua presença. Ser grato a Deus por mais um dia de vida. Ser grato a Deus porque estamos respirando sem ajuda de aparelho algum. Naturalmente, que maravilha respirar. Você acorda cedo, respira e muitas vezes não agradece, não é verdade? A história de Mefibosete é a nossa história. Nós precisamos observar esta lição, porque Davi busca o filho de Jonatas num lugarzinho chamado Lodebar, e praticamente não tem nada de bom lá, porque a gente nem vê falar nesse lugar. A Bíblia cita somente aqui nesse lugar, esta localidade chamada Lodebar. E o filho de Jonatas mora lá. Quem é Jonatas? Jonatas é o filho de Saul, do rei Saul, que se tornou amigo e irmão do rei Davi. No período em que Davi fugia do pai de Jonatas, o rei Saul, muitas vezes o Jonatas o protegeu. Muitas vezes o Jonatas ficou na linha de tiro do seu pai para defender Davi. E um dos momentos em que eles tiveram aquele encontro, quando ele precisou fugir de uma vez por todas da presença de Saul, foi a última vez ali que Jonatas e Davi teve um encontro, e eles fizeram uma aliança. Jonatas disse para Davi que não era rei, era apenas um ungido: eu sei que você vai reinar. Ele disse: eu sei que você vai reinar. E quando isso acontecer, você não se esquece da minha família, dos meus filhos, cuida deles. E eles fizeram uma aliança, que um cuidaria da família do outro, se acaso houvesse uma necessidade. E nós sabemos que logo após Davi fugiu, ficou vários anos fugindo de Saul. Chegou o tempo em que Saul foi morto pelos filisteus, e também o Jonatas morreu pela mão dos filisteus. E Davi, na sequência, assume o reinado de Israel. Muitos anos se passam, e durante aquele período da morte de Saul e Jonatas, Jonatas tem um filho pequeno, de 5 anos de idade. E quando a história chega no palácio, dizendo que houve a invasão, que os filisteus tiraram a vida do Saul, do Jonatas, há uma correria imensa. E a babá do garotinho de 5 anos toma ele nos braços e sai correndo. E quando ela corre, ela tropeça e cai sobre ele. E ele quebra os 2 pezinhos. Como não foi cuidado, ele ficou com um problema físico nos 2 pés. Ele tinha problema para caminhar. E logo após, então, houve aquela
espalhou toda a família, a coisa foi muito angustiante naqueles dias. Ninguém ficou sabendo mais da história, do que aconteceu. E Davi, neste período que nós estamos lendo aqui do capítulo 9, de 2 Samuel, ele se lembra da história que ele teve no passado. Já faz muitos anos que ele está no reino, já faz muitos anos que ele está como governo da nação de Israel. E ele então chama um daqueles servos e diz: vocês sabem alguma coisa de Saul, dos filhos dele, quem viveu, quem morreu? Aí alguém disse assim: eu conheço uma pessoa que sabe. E trouxeram este servo, e ele disse assim: olha, eu sei que tem um filho de Jonatas que vive, e ele está em uma localidade chamada Lodebar. E Davi então pede para que seja trazido o Mefibosete, que é esse garotinho que ficou com problemas físicos nos pés, que não andava, mas agora ele já é um homem formado, ele já tem família. E Davi envia uma comitiva para Lodebar, para que seja trazido esse homem, agora homem formado. E o trecho que nós lemos é esse aí, do capítulo 9, do versículo 6 em diante. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, Mefibosete está entusiasmado, ele está assim, admirado com a graça que ele está recebendo, porque ele jamais pensava, jamais imaginaria que alguém pudesse se interessar por ele. Onde ele estava, como ele estava, nem as terras que era da sua família antiga ele não tinha nada. Era um homem sem nenhuma esperança. Mas a graça o buscou, a graça o alcançou, naquele lugar de miséria, de pobreza, naquele lugar onde não acontecia nada novo, nada de bom. Mas alguém que tem uma aliança se lembrou, assim como cada um de nós fomos lembrados um dia. Deus se lembrou de nós. Irmãos, e pode ter certeza que foi Ele que se lembrou. Não foi você que escolheu ele. O Mefibosete não tinha condições de escolher, dizendo para Davi: eu quero ficar aí, eu quero estar na tua casa, eu quero estar no teu palácio. Não, ele não podia escolher. Mas a palavra diz: não foi vós que me escolheste, foi eu quem escolhi vocês, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Capítulo 15 de João, do Evangelho de João, o versículo 16.
Ele nos escolheu. Então, queridos, antes de eu receber Jesus, Ele me recebeu. Antes de eu conhecer Jesus, Ele me conheceu. Ele sabia onde eu estava. Ele sabia o lugar de miséria que eu vivia. Ele sabia o vazio da minha alma. Mesmo o Mefibosete ter sido tão criança quando tudo aconteceu, mas a história era contada a ele. Seu avô já foi rei. Seu pai era príncipe. Com certeza no coração dele, ainda, quem sabe, adolescente, falando: e por que eu estou aqui? Sabe, queridos, a nossa alma gritava lá. Antes de conhecer Jesus, havia dentro do nosso coração uma ansiedade, uma dor na alma, dizendo: nada me satisfaz, nada me traz a paz. A gente buscava numa coisa, buscava na outra, mas o vazio continuava, não é assim? A gente tentava de muitas maneiras acalmar aqui dentro, mas havia uma angústia, havia uma dor que nada poderia satisfazer. A alegria não vinha, a paz não era alcançada. Mas o rei se lembrou. Amém? O rei se lembrou. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Deus fez um pacto com Abraão, lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa deste pacto que Deus tem com Abraão, que Deus fez com Abraão, Jesus nasceu. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos, no qual eu era um deles, no qual eu fazia parte da multidão de perdidos. Ele chamou. A palavra de Deus: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. E quando Ele falou, eu acreditei. Quando aqueles homens enviados por Davi foram buscar Mefibosete, com certeza ele pensou mil coisas. O que será que o rei quer comigo? O rei manda te buscar. Será que eu fiz alguma coisa errada? Como será? O que será de mim? Mas quando ele chega no palácio, o rei está de pé esperando. O rei está de pé dizendo: não tenha medo, eu tenho um projeto com você. Não tenha medo, eu tenho um propósito com você. Eu tenho com você grande. Eu tenho uma aliança com seu pai. E vou cuidar de você. Você vai sentar na minha mesa. Você vai ser tratado como um filho. Irmãos, eu acredito que isso trouxe uma grande paz na alma do Mefibosete. Ele se prostrou em uma humildade tremenda, se prostrou e disse: quem é o teu servo? Irmãos, feliz é aquele que consegue reconhecer quem era.
Porque se você reconhecer onde você estava e quem você era, você vai sempre ser grato por tudo que Deus realizou e continua realizando na tua vida e na tua família, na tua existência. Você nunca vai se achar melhor que ninguém, porque você sabe de onde você veio, e o melhor, você sabe para onde está indo. Você sabe que a graça te alcançou. Você sabe que o amor de Deus não cobrou nada de você, que tinha alguém que já tinha pago, tinha alguém que já tinha realizado. Veio alguém antes de você e diz: a dívida dele eu pago, eu assumo tudo que ele deve. E quando nós entramos neste lugar de entendimento, queridos, não há como perder, não há como ser destruído, não há como ser vencido pelo inimigo, porque agora nós estamos na proteção do Rei, daquele que nos mandou, daquele que enviou alguém para nos buscar e nos trouxe para a presença dele. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, graça pura. Irmãos, quando Davi pediu para buscar Mefibosete, não disse assim: como ele é? Ele tem algum problema de saúde? Eu disse: não, se ele tiver algum problema, eu não vou querer aqui no meu palácio. Ele tem algum problema? O que ele tem? Como é que ele é? Dá uma descrição. Não, irmãos, simplesmente mandou buscar. Deus não quer saber quem sou, Ele quer saber quem eu vou me tornar a partir do momento que eu encontro com Ele, porque Ele garante a minha transformação, Ele garante a minha mudança. Eu não preciso fazer força alguma, eu só preciso crer. Quem eu era e quem sou agora? Quem é você? Quem era você e quem é você agora? Claro que nós estamos ainda em uma transformação. Ele não terminou a obra aqui dentro, Ele continua trabalhando em nós, mas é pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele não se preocupou com isso. Fica tranquilo, vem para cá. Como a festa do grande rei, Ele enviou os seus servos a buscar, a chamar os grandes, mas todos eles rejeitaram estar na festa, não entraram na festa. Aí Ele enviou os servos a segunda vez, disse: olha, vai para as ruas, vai para os valados, vai nas favelas, vai onde, roda tudo, e vê quem quer vir, traga, insista com eles, traz para a festa. Eu quero a minha casa cheia. O rei disse: eu quero a minha casa cheia, não quero apenas alguns, eu quero todos.
Traz todos que quiserem. Já que tem muitos rejeitando, muitos que não querem entrar, traga aqueles que querem entrar. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus faz a sua obra com aqueles que não são, porque isso não importa para Ele, Ele se garante. Você pode notar, amados, no chamado dos discípulos, Ele chamou pescadores para fazer parte, pessoas comuns para fazer parte. E a Bíblia diz: Deus não chamou os grandes deste mundo para que estivesse com Ele, mas chamou os pequenos, aqueles que não são, aqueles que não têm, para que viesse e o servisse. Então a sua festa foi cheia, que trouxe os aleijados, os mancos, os secos e ressecados, cheios de problema, aqueles que, meu Deus, eu não tenho nada, estou doente, estou fracassado, já perdi tanto na vida. Senhor, você vem para cá, vem. Mas muitas vezes, querido, nós somos recebidos no altar, nós somos recebidos na sala do trono do rei, e depois a gente esquece de onde veio, começa a se achar. Orgulho é uma coisa que Deus detesta. Querido, quebrante o coração, quebrante o coração. Nós continuamos sendo o mesmo. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia infinita do seu amor. E para perder o lugar é muito fácil, é só se encher de si mesmo. Satanás estava lá no céu, se encheu de orgulho e foi derrubado de lá. É isso aí. É preciso cuidar de ter um coração semelhante ao de Cristo, que sendo dono de tudo, se fez como se nada tivesse, e assumiu o seu lugar na cruz. E a palavra de Deus diz que Ele foi humilde até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente, que Ele não voltou atrás por nada, obedeceu para sempre. Então não é porque agora os Mefibosetes estão assentados na mesa de Davi que pode se sentir, achar alguma coisa. Não, plena gratidão, gratidão contínua, que nada sou. Continuando aí mesmo nesse texto de Efésios, vamos ler o versículo 11 em diante ao 22. Efésios 2, do 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só homem, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Deu para entender? Éramos inimigos. Nós não éramos amigos de Deus.
Nós éramos inimigos da cruz, mas Cristo morreu por nós. Cristo deu a sua vida por nós na cruz e nos chamou: venha. A graça nos alcançou de tal maneira que hoje precisamos manter esse entendimento. Ser grato àquele que venceu, ser grato àquele que nos trouxe, ser grato àquele que nos deu a vida, ser grato àquele que cuidou do nosso coração, da nossa mente, e que continua cuidando, continua nos lapidando. Sabe por quê? Porque os filhos que Deus quer é semelhante a Cristo, é semelhante a Ele. Todos nós estamos sendo gerados, criados pelo Espírito Santo e pela palavra, para que nós nos tornemos varões perfeitos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, curados por dentro, curados no corpo, curados na alma, curados no Espírito, para viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, glorificando e exaltando a Ele. Para isso, basta se entregar de todo o coração, dizendo: Senhor, nada do que eu fiz até hoje me faz feliz, nada do que eu fiz até hoje me dá prazer, tudo é vago, tudo é em vão, mas o Senhor me alcançou, o Senhor está de braços abertos. E quando nós nos entregamos a Ele, o nosso coração se quebranta, o nosso coração se torna sensível à voz que fala dentro da nossa alma. E ouvir a voz de Deus é algo que os filhos ouvem. Os filhos têm condições de ouvir, para se endireitar na presença do Pai, na presença desse Deus tão grande. Eu quero ler com vocês, para encerrar, o Salmo 103, que diz, apenas os primeiros versículos, se me falha a memória, uns 3 ou 4. Bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Ele farta o teu coração, Ele enche a tua vida. Irmãos, não tem como. Foi o que Davi disse para Mefibosete: você vai comer na minha mesa, você vai ser como um filho aqui na minha casa. Comer na mesa do Pai, queridos. Abundância da graça, abundância do amor. Irmãos, para isso nós só precisamos fazer o que Mefibosete fez: se prostrar, dizendo: Senhor, não sou nada, como o Senhor faz isso comigo? Eu não tenho nada para oferecer. Ele diz para você: mas eu tenho uma mesa cheia, eu tenho tudo para oferecer para você. Você só precisa aceitar. Ah, eu sou um cão morto, não tenho valor nenhum. Tem sim. Cristo morreu por você. Cristo deu a sua vida na cruz para você ser livre. A liberdade com que Cristo nos libertou, ela é poderosa demais. Porque a primeira libertação que Ele faz é de nós mesmos. Ele liberta de mim, porque eu sou ruim, eu sou um problema para mim mesmo. Sou eu que causo os problemas na minha vida. Eu não preciso nem do diabo para me maltratar, eu mesmo me maltrato. Eu não preciso de um inimigo, porque eu já sou um. Eu sou o problema.
Mas quando Cristo entra, Ele diz: você não é mais seu, agora você é meu. Não deixe cuido de você. Você é ruim, sim, mas pode deixar, eu sei lidar com gente ruim. Eu sei lidar com gente problemática. Eu sei lidar com viciado. Eu sei lidar com adúltero. Eu sei lidar com todo mundo. Pode deixar que eu sei. Eu vou lidar com você. Eu vou cuidar de você. Eu disse: então tá bom. Se é o Senhor quem cuida, então estou nas tuas mãos. Deixa eu ser Deus na sua vida. Irmãos, entrega o teu coração hoje. Fecha teus olhos. Ele é o Senhor. Ele é o único que pode mudar. Ele é o único que pode transformar o teu ser. Tem apenas gratidão no teu coração. Diz para Ele agora: Senhor, muda. Muda o que está errado em mim. Senhor, porque eu não suporto, eu não aguento ser assim. Eu quero ser livre. Livre de mim mesmo. Porque somente o Senhor pode transformar a minha vida. Somente o Senhor pode fazer o que eu não dou conta de fazer. Só o Senhor me chamou pela cruz. O Senhor chamou a minha vida. Pela cruz o Senhor me deu o diagnóstico. Pela cruz o Senhor me fez entender que eu não tenho nada, que eu não sou nada, mas que tudo Tu és na minha vida. Por isso eu Te agradeço, Senhor, por cada lar aqui representado, por cada família que está presente, por cada um que participa da mesa, como Mefibosete participou da mesa de Davi. Nós participamos da mesa de Cristo, sabendo que somos restaurados, sabendo que o Senhor nos alcançou e nos deu vida, e vida em abundância. Vamos colocar de pé. Graças eu te dou pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morrer por mim. Aleluia, Senhor. Mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é Senhor, sobre o trono está,
ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amados, por mim eu não faria isso que eu vou fazer agora, mas o Espírito Santo está falando comigo o seguinte: tem muita gente aqui, tem várias pessoas aqui, melhor dizendo, que está cansado, está angustiado dentro, sobrecarregado. E o Senhor diz: eu quero libertar, eu quero dar vida nova. Amém. Eu quero que ele saia desse ambiente de tristeza Aleluia. e vem para a minha presença. Você que sente isso, vem aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Pode sair do teu lugar, vem aqui onde eu estou. Faz favor, é para você. Mefibosete se prostrou diante do rei. Se você quer, a tua hora, a tua oportunidade.